amigos queridos, no alvorecer dessa manhã suave, regidos pela sinfonia dos pássaros, pela melodia da música que enternece os nossos sentimentos mais purificados, elevemos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, para sentir-te a presença, Senhor, e registrar na acústica do nosso ser as dulçurosas vibrações da sua paz, que nos trazem alento e esperança de dias cada vez melhores para todos nós. Estejamos confiantes, a cada dia mais fraternos, amigos, colaborando na vinha do Senhor, ainda que retardatários que nos reconhecemos ser, eis que são chegadas as últimas horas, para que possamos entregar a obra pronta, a obra íntima, nos nossos sentimentos. Assim, amigos queridos, neste ambiente preparado para nos receber, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós estamos no item Instrução dos Espíritos, fazendo referência aos bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados. Essa figura de expressão, olhos fechados, significa que aqueles olhos que já foram motivo de escândalo, é melhor que estejam temporariamente suprimidos dessa possibilidade como uma forma de educação das nossas tendências, uma vez que ainda espontaneamente não temos feito as transformações necessárias. Então, pela consequência dos nossos atos, arrancar de nós, extirpar de nós o motivo do que nos leva a praticar o mal, tem sido motivo de reflexão para compreendermos em nós o nosso grau de rebeldia, o nosso grau de resistência a esse processo evolutivo, Então, trata-se de expiações, quando a gente diz, Expiações são ajustes com a lei de Deus de uma forma um pouco mais intensa do que uma provação, por exemplo. Uma prova, ela pode ser vivenciada na totalidade ou não, o espírito pode escolher viver aquele estímulo de progresso ou não. Agora, a expiação é um constrangimento que o espírito é forçado a viver mesmo, como as doenças congênitas, as doenças degenerativas, e várias outras situações de vida que você diz, isso é irreversível, eu vim tolhido dessa possibilidade, é um constrangimento ao meu espírito viver isso, mas entendo que é necessário por conta das minhas dificuldades. Esse tem sido o pensamento desse item. Então, aqui nós vamos numa nota aqui, depois da pergunta, que diz o seguinte: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior.
O que se chama de caprichos da sorte não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Então não são aleatórios, não são ao acaso, não é uma coisa randomizada, é uma coisa determinada pela lei, que chega um momento que a nossa própria consciência não suporta conviver com aquela questão desajustada, gerando então remorso, culpa, arrependimento, conflitos existenciais, que são sintomas que denunciam que aquilo que está registrado na minha anterioridade me incomoda a ponto de me gerar aflições. E que então esse é o momento mais oportuno para a resolução dessa questão. Então, Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação, ou seja, a frase que Eurípides trouxe, que ilustra muito a justiça divina, é: nossos atos geram consequência. E nós já explicamos aqui inúmeras vezes, se um espírito, às vezes na fase infantil, não aprender a arcar com a consequência dos seus atos, nem na juventude, tampouco na maturidade, ele se tornará uma pessoa inconsequente, porque a consequência alguém evitou que ele sofresse. Então ele continua tendo aquele grau de inconsequência. Então a vida nos reserva a lei do retorno, como se eu jogasse uma bola na parede e ela voltasse para mim com a mesma velocidade que eu imprimi. Então essa lei do retorno, né? O que é nosso, o que fizemos, o que causamos em nós, preciso eu mesmo resolver. Essa é a lei. Então, se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloque, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Essa trazendo de forma contemporânea o pensamento de Jesus, né? Que sempre se é punido naquilo em que pecou, naquilo que eu pequei. Então, o mal que eu pretensamente quis fazer a alguém, eu posso atingir esse alguém com esse mal ou não. Porque se essa pessoa estiver num outro padrão vibratório, ela não será atingida. Se ela tiver um pouco de bondade, ela não vai se perturbar. Mas o mal que eu criei para direcionar a outro, eu criei aonde? Dentro de mim. Eu lesei a quem? A mim mesma. Então já está feito. A lei já está estabelecida. À medida que eu transgrido as leis divinas, simbolicamente, eu leso a tessitura perispirítica imediatamente. Mas eu não percebo. Eu não me importo e continuo fazendo ao longo de séculos. Isso não é uma questão de dias, de séculos. Isso vai formando uma fieira de reencarnações com uma temática que se repete. Até que pela lei do progresso, a aquisição intelectual, o conhecimento da vida, as buscas, a evolução, as aquisições morais, polarizem um contraponto suficiente para mobilizar aquilo que eu armazenei em mim. Essa é a lei. Então, essas doenças difíceis, essas situações constrangedoras, expiatórias, são as lesões que eu causei em mim mesmo e que é chegado a hora de restaurar, de restabelecer. E é tão interessante porque nós dissemos, às vezes nós ficamos seguidas encarnações com a mesma viciação, condicionamento, né? Estamos fazendo uma lesão em nós, às vezes a nível de alienação mental, que hoje nós temos um espectro muito grande de perturbações mentais, síndromes de toda a natureza, até as limitações físicas severas. Então, se eu criei para mim, e a justiça divina é compassiva, nos aguarda até que a gente amadureça, até que a gente adquira a condição moral, até que aquilo nos incomode, que nos faça sofrer, aí é chegada a hora
do planejamento reencarnatório acontecer, porque não temos fardo mais pesado do que podemos carregar. Não temos. Nós temos na proporção da nossa estrutura moral. Então, o fardo, ou a cruz, como queiram, né? Aquilo que nós trazemos em nós de dificuldades não são insuportáveis pelo passado. Agora, pelo presente, nós podemos fazer uma situação do passado insuportável hoje. Por quê? São os tormentos voluntários que eu escolho viver e que são fatores agravantes do meu planejamento reencarnatório. E então isto vai gerar realmente uma situação de maior dor, né? Então, se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, que é o tema aqui, é porque a vista foi para ele causa de queda, de escândalo. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro motivo. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe é imposto, ou em consequência de maus tratos, falta de cuidados, etc. Então, suporta a pena de talião. É interessante, né? Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o simbolicamente. Né? É tão interessante que nós, quando estamos encarnados, nós sofremos um certo abafamento do estado consciencial. Mas quando estamos desencarnados, essas dores superlativas que nós causamos, nós imploramos para aplacar. E nós recebemos uma nova existência com a bênção do esquecimento dos tormentos. E por um período nós temos uma grande trégua, tudo novo, vamos aprender novamente, temos um futuro pela frente. E é isto que é inovador, porque eu vou construindo uma nova história, uma história mais bela, uma história mais feliz, uma história mais luminosa que a do meu passado. E à medida que isso vai acontecendo, eu vou reorganizando energeticamente essa memória, esse passado. Porque a lei é do amor, né? A lei é do amor. Então, olha, tudo que nós fizermos amoravelmente, tudo que nós fizermos fraternalmente, a tudo nos entregarmos para o bem docilmente, é isto que reorganiza esse passado, é construir hoje uma história diferente do ontem. Mas as consequências existem. E embora possam ser sofridas, elas são necessárias, né? Então, o Emmanuel tem uma lição aqui que fala um pouco mais dessa corrigenda difícil, que é o remédio justo, que a gente não quer, é o cálice, né? Que a gente pede para afastar de nós, o cálice amargo, né? O remédio justo do Livro da Esperança vai falar que nós perguntamos muitas vezes onde estão os espíritos amigos quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Nos momentos de aflição, muitas pessoas falam, mas cadê os amigos espirituais que não retiram de mim a dor, que não agem em meu favor? É uma forma de queixa da justiça divina, né? Nós estamos questionando. Então aqui ele fala desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados, arrancam-te indignações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? E quando eles não vêm imediatamente em meu socorro, eu passo a ser o quê? Incrédulo. Você não veio atender os meus caprichos. Eu não sabia que eu tinha que arcar com a consequência dos meus atos. São as indagações.
Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na Terra, para a gente compreender desastres, provações, enfermidades, flagelos, como nós temos vivido vários flagelos. Então, o Emmanuel faz uma analogia. Vamos pensar nas mães e vamos pensar nos espíritos amorosos, como lidam com isso. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade. É uma grande dor, mas ele precisa estar lá, porque ele está sendo poupado de crimes maiores. Sofrendo, porque é uma dor superlativa, mas compreendendo que ele está sendo poupado de maus maiores. Outra situação bem sofrida, os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os filhos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, motivo de escândalo, não lhes abrevie a existência. São dor, né, amigos? Muita dor. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Quando a gente ouve as mães que trazem filhos que estão detidos ou companheiros que estão detidos, e elas trazem esse sofrimento, mas sempre tem esta palavra, mas é bom para que ele não continue na criminalidade, porque sabe que aquele ente querido ainda não tem freios internos, e quando os nossos filtros internos não estão bem estabelecidos, prevalecem os nossos impulsos, né? Então, ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Então, a gente está fazendo essa reflexão para ver que nós, às vezes, passamos muito sofrimento, e esse sofrimento com rebeldia, ele é um agravante, e com entendimento e resignação é um atenuante, e pacifica a nossa consciência pelo ajuste com as leis. Bom dia, gente, amigos queridos. Esse item do Evangelho, ele realmente nos traz uma reflexão muito profunda quando Cura Arms diz para nós: meu Pai, que nós, quando estamos doentes, nós devemos olhar para o céu e dizer profundamente do nosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes da enfermidade do meu corpo. Então, perceber a enfermidade da alma depende do estado consciencial. Nem sempre a gente percebe que a alma está doente. Nós sentimos a gravidade da doença do corpo, mas perceber a doença da alma é um trabalho minucioso que o espírito precisa fazer consigo, e ele precisa de um quantum
de humildade muito expressiva, porque não há doença do corpo sem doença da alma, embora haja enfermidades do corpo sem doença da alma. Então, admitir que o espírito está doente, é necessário um processo profundo de autoconhecimento, de humildade, porque geralmente a gente se considera ótimo, né? E isso impede que nós possamos enxergar com profundidade a doença da alma que está causando a doença do corpo. Então, nós trouxemos um texto da Revista Espírita do ano de 1865, de julho. Um item que fala perguntas e respostas, cura moral dos encarnados. Nesse item, os espíritos perguntam a São Luís, que é quem dirigia as reuniões do trabalho espírita que Kardec dirigia, eles fazem uma pergunta: por que é mais fácil moralizar os desencarnados do que os encarnados? Eles fazem essa pergunta. E nós não vamos nos ater a isso, porque isso é uma resposta bem complexa, né? Que precisaria bastante, mas vamos nos ater à questão da cura, que é o item do Evangelho. Então ele conta uma história muito importante para a gente entender a questão da cura. Ele diz assim: um jovem cego, há 12 anos, tinha sido reconduzido por um espírito devotado que havia empreendido curá-lo pelo magnetismo, tendo os espíritos dito que a coisa era possível. E a gente sabe que a cegueira, né, sempre foi uma temática da humanidade. E que Jesus curou muitos cegos. E Cura d'Armes faz exatamente uma consideração sobre uma pessoa que estava cega. Então ele traz isso, que havia um jovem que estava numa situação de cegueira e que os espíritos tinham dito que pelo magnetismo ele podia ser curado. Mas esse jovem, em lugar de se mostrar reconhecido pelas bondades que lhe era objeto, e sem as quais teria se encontrado sem asilo e sem pão, não teve senão a ingratidão e os maus procedimentos, e deu prova do pior mau caráter. O espírito de São Luís, consultado a esse respeito, respondeu: esse jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e traz a pena de sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável. Isso é muito importante, porque a grande maioria das enfermidades que nós trazemos manifestados no corpo não são incuráveis. E uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança, dela triunfaria certamente, com a ajuda de um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Então, aqui ele esclarece, né? O que seria esse sangue viciado? Né? Certamente, maus hábitos sobre vários aspectos, principalmente alimentar, e outros, né? Que causam esse termo, sangue viciado.
já haveria uma melhora sensível em sua visão, se não está ainda inteiramente extinta. Se os maus fluidos dos quais está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que são de alguma forma repelidos. Então, nós não temos nenhuma dúvida, nós espíritas, não temos nenhuma dúvida que todo o processo de doença física é imprescindível o passe. É imprescindível a magnetização. Por quê? Porque toda doença física, ela tem componentes estruturados no perispírito que precisam ser expulsados, que precisam ser trocados por elementos mais saudáveis. Agora, esse processo de magnetização, ele depende de vários fatores. Evidentemente, depende da pessoa querer. Evidentemente, depende de um magnetizador moralizado. Evidentemente, depende de uma mudança radical na maneira de pensar. Então, se não unirmos esses três elementos, o processo que pode haver a partir da magnetização não acontece. Depende desses elementos. Então, quantos Jesus curou e a pessoa voltou a ficar doente? Quantos Jesus não curou? Por que não curou? Porque na mesma situação deste cego, o que Jesus lançava sobre aquele espírito era imediatamente repelido pelas construções mentais do espírito que estava vivenciando aquela situação. Então, ele esclarece que ele já poderia estar muito melhor se ele não tivesse os pensamentos que ele tinha, se ele não atrapalhasse com a mente dele. No estado em que se encontra a ação magnética, será importante enquanto não estiver por sua será impotente enquanto não estiver por sua vontade a sua melhoria, desembaraçado desses fluidos perniciosos. É, pois, uma cura moral que é preciso obter antes de perseguir a cura física. Né? Agora, admitir isso é um trabalho que precisa ser feito. Né? Só um retorno sério sobre si mesmo pode tornar eficaz os cuidados do seu magnetizador, que os espíritos se apresentaram em secundar. No caso contrário, ele deve esperar perder pouco de luz que ainda lhe resta e novas e bem mais terríveis provas que lhe serão preciso suportar. Então, a importância de nós compreendermos o quanto necessitamos ainda na Terra de estar doente do corpo físico para perceber a doença que carreamos
pela nossa forma de pensar, e como nós temos dito aqui, vamos repetir, o espírito não fica doente. Isso não é simples da gente entender, né? Auxílio espiritual, né? O espírito não fica doente, porque o espírito não é matéria. E a doença é própria da matéria. Porque a doença é uma desorganização material, ou no perispírito ou no corpo físico. Agora, o espírito se equivoca ante as leis. E esse equívoco perante as leis repercute no perispírito e na matéria, veiculado pelo pensamento, que é emitido pelo espírito. Então isso é muito importante, né? Porque o espírito, que a gente nem sabe de verdade o que ainda não nos foi revelado, né, o que é mesmo esse espírito. Nós estamos ainda nos moralizando para poder compreender. O espírito, ele, ao se alinhar, ele se torna saudável, ao se alinhar com a lei, né? Então, essa consideração para a gente refletir. Não vamos abrir mão, amigos, do passe. Busquemos com humildade, quando não nos sentirmos bem, busquemos com humildade o passe. Nesses tempos de pandemia, que agora retorna, muitas vezes nós vamos estar doentes em casa e não vai ser possível alguém nos alcançar pessoalmente com o passe. Mas o passe é uma ação magnética que não tem barreiras. Então, solicitar de um coração amigo que nos dê um passe à distância é tão efetivo, tão eficaz quanto um passe presencial. E nesses momentos que nós oramos e que muitos nos acompanham na prece, a prece é um momento de magnetização de espíritos encarnados e desencarnados. Se nós aproveitarmos esses momentos de prece, nós podemos, na hora da prece, nos vincularmos aos espíritos que nos assistem na reencarnação e recebermos o passe. Então, vamos criar esse hábito de, quando não estamos bem, de buscarmos o passe, presencial ou não. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença entre nós, com o Seu olhar misericordioso, com as Suas vibrações luminosas, com as Suas mãos estendidas sobre nós, para que possamos absorver destas vibrações luminosas e nos alimentarmos do Seu amor, para que, revigorados pelo bem e pela verdade, possamos seguir à frente, Senhor, fazendo o melhor. 1000 vezes obrigado pela Sua presença em nossas vidas. Ampara, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Fortalece-os
socorre-os em suas necessidades mais íntimas. E nesse instante, Senhor, rogamos aos bons espíritos que possam fluidificar a nossa água, derramar sobre ela os elementos necessários para o nosso equilíbrio orgânico. E rogamos, Senhor, que na pátria do Evangelho, que tivemos a honra de nascer, possamos executar as nossas mínimas tarefas, nos entregando com alegria e bom ânimo aquilo que o Senhor nos ofertou, como possibilidade de ampliar as nossas habilidades espirituais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.